dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, quarta-feira, e nós estamos aqui no ar no 12. Bom dia, Verônica. Bom dia, não. Good morning. Ai! Eu sou chique, bem. Hoje o programa tá especial. Buenos dias, good morning. Hoje estamos bilíngue. Hoje você tá em inglês e espanhol. Lógico, né? Porque hoje o convidado é a caráter. Isso mesmo! Hoje a gente tá aqui com o Leandro Santana, do CCAA, proprietário do CCAA de Rio Verde, de Edéia e de Goiânia. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por esse convite, pela essa oportunidade de conhecer aqui o estúdio, de falar com esse pessoal maravilhoso. Ai, que bom! A gente vai bater um papo bem legal. Você sabe que eu sou fã do CCAA, né? Eu sei! Eu fui lá, né, esses dias pra trás, Verônica, e fiquei lá conversando quase uma hora com o Leandro. Só falando dos meus tempos antigos de Você CCAA. sabe que eu acho que ela tá querendo uma contratação lá, né? Não, senhora. Tô precisando, hein? Tô precisando sempre. Leandro, pra iniciarmos, a gente queria que você contasse um pouquinho, tanto pra nós quanto para os nossos ouvintes, um pouquinho da sua história. Você não é daqui de Rio Verde, né? E assim, no que você formou? Por que surgiu o CCAA na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. Então, legal. É uma história, assim, vou dar uma resumida, porque é meio longa. Né? Eu sou nascido na cidade aqui próxima, que chama Paranaiguara. Então, assim, é uma cidade minúscula, né? Com 16 anos eu mudei para Uberlândia, fui fazer faculdade. Sou formado em engenharia mecânica pela UNA de Uberlândia. Né, tenho uma pós-graduação em gestão estratégica e economia de negócios pelo IPOG. O quê? Meu Deus do céu! Pós-graduação em economia de... Calma, vamos respirar. Eu já sabia que ele era crânio, mas pelo amor de Deus. Não, longe disso. Mas eu sou formado... tenho essa especialização em economia e gestão de empresarial, né? Pelo IPOG. Tenho especialização em custo, especialização em gestão de pessoas, estratégia de negócios, todo esse patamar que ajuda a gente a fazer uma administração, né? Mas eu nunca exerci a profissão de engenheiro, sempre fui administrador, né? Então, o CCAA veio de uma maneira muito de paraquedas na minha vida, porque com 19 anos de idade eu comecei a namorar minha esposa e ela trabalhava no CCAA. Que é minha xará, tá? Verônica. Verônica também. Um beijo, Verônica! E ela trabalhava no CCAA na época, ela tinha 17 anos e já dava aula no CCAA. E ela virou coordenadora e nós mudamos pra Paraúna, aqui próximo também, né? Um abraço pra tia Delma, ela colocou a gente no mundo do CCAA, a dona do CCAA de Paraúna. Legal. E aí, lá em Paraúna, ela trabalhando, eu era supervisor numa unidade de matriz de frango. E do nada, apareceu uma oportunidade, sim, da gente comprar uma franquia. Eu sempre quis trabalhar por conta, sempre que foi meu sonho ter uma empresa. Sim, ser dono do próprio negócio, Leandro. Exatamente. E aí, apareceu uma oportunidade de a gente comprar um CCAA de Edéia. E sem conhecimento... E é pertinho de Paraúna, né? 80 quilômetros. E sem conhecimento nenhum, vamos dizer assim, do mundo do CCAA. E a gente entrou. Eu, pelo menos, a Verônica já era crânio nisso, né? Então ela entrou com a parte pedagógica e eu com a parte administrativa da coisa. Foi um negócio de unir o útil ao agradável, é isso? Porque a Verônica já sabia o inglês, já sabia a metodologia, tudo. E daí você entrou com a parte de adquirir a franquia. Exatamente. E assim, as pessoas acham que é muito fácil, sabe? Mas não é. Ser empresário, né, ter sua própria empresa é um desafio. Na época, nós não tínhamos recursos para comprar essa franquia. E isso foi há quantos anos atrás, Leandro? Isso foi em 2018 para 2019. Então, relativamente recente, né? Recente, isso. 5 anos aí. Mas pelo jeito tá sucesso, porque já tem Edéia, Goiânia e Rio Verde, né? Assim, tá. Acho que a gente trabalha bem certinho para conseguir atender todo mundo e realmente crescer, né, nesse negócio. Eu sei que você se desdobra, né, de um lado pro outro, cuidando de cada unidade. É isso mesmo, Leandro? Sim, hoje eu moro em Goiânia, né? Mudei pra Goiânia recente, em janeiro, eu morava em Edéia. Sim. Né? Segunda-feira eu
venho, né? Edéia no caminho, deixo a Verônica em Edéia e venho para Rio Verde. Na quarta-feira eu volto para Edéia, passo o dia em Edéia, saio daqui 10, 11 da manhã, passo a tarde em Edéia e à noite a gente volta para Goiânia. E fica em Goiânia. Vocês estão morando nas 3 cidades, então, né? Só uma. Tá morando no caminho. Caminho. Na rodovia. Mas, assim, é interessante. Eu gosto muito dessa dinâmica. Ô, Leandro, você falou agorinha a questão do desafio, né? Que não é fácil empreender. Para você adquirir uma franquia, porque muita gente acha assim, vou adquirir uma franquia, vai vir tudo mastigadinho, tudo prontinho pra mim, né? Pelo fato de ser uma franquia. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esses desafios, né? E as suas habilidades também de resolver os problemas ao longo dessa carreira que você escolheu de empreendedorismo aí. É um desafio, assim, pra mim, pelo menos, é um desafio muito bom. Eu gosto muito, né? Então, a primeira coisa que eu falo assim, se você quer empreender, seja em franquia ou não, você tem que gostar de problema. É quase um masoquismo. E outra coisa, igual você falou, você fugiu, querendo ou não, totalmente da sua área. Então, você teve que ter a coragem de conhecer o novo. A Verônica sabia, mas você tava entrando naquele mundo naquela hora, né? Exatamente. Eu era um bebê ali, eu não sabia nada, né? Por mais que eu fazia... eu era supervisor administrativo em outras empresas, mas é muito diferente, é um outro mundo, né? Você ir para o lado educacional, a minha parte sempre foi produtividade, né? E eu fui para o mundo educacional aí sem saber nada. Então, a parte da franquia ajudou nisso, né? A franquia, ela não vem mastigada. Não vem. Não vem mastigada. Mas ela te auxilia muito. Mas é melhor, como eu falo assim, você já não começa do zero, né? Tem os treinamentos, né? Tem toda uma estrutura que eles vêm até você? Como funciona? No CCA, eles não vêm até a gente Sim. que vai até eles. Sim. Hoje em dia, com o mundo, depois da pandemia, com o mundo híbrido, né? Online, ficou mais fácil. Então, os treinamentos ficaram muito mais rápidos, mais dinâmicos, mais fácil de fazer. Mas na época, a gente teve que ir no Rio de Janeiro 2 vezes para fazer treinamentos. Pra gente comprar uma franquia do CCA, a gente passa por uma entrevista como se fosse uma entrevista de emprego. Né? Olha! Então você passa por vários departamentos e todos eles você tem que ter o cheque lá, o ok, falando que você é apto a ter uma franquia. Né? Então, na verdade, não é você que escolhe a franquia que te escolhe. Exatamente. É isso, Leandro? Exatamente. E o CCA é uma franquia muito antiga, né, Leandro? Eu não sei quanto tempo, mas assim, vou contar aqui ao vivo, né? Todo mundo acho que já sabe minha idade. Eu tenho 43 anos. Eu comecei o CCA, eu tava com 7 anos de idade, quando eu iniciei a fazer CCA. Então, assim, é uma franquia muito antiga, né, Leandro? Ela é... Eu não sei, assim, de comparação, mas eu tô pra te falar que, sem dados nenhum, que é uma das mais antigas do Brasil. Hoje tem 61 anos, se eu não me engano, a franquia, né? Pra você ter uma noção, o CCA de Goiânia, que é a nossa franquia de lá, ela tem 50 anos em Goiânia. Né? Então foi a 9ª escola de inglês do estado, sem ser só do CCA. Escola de inglês mesmo foi a 9ª registrada no estado de Goiás. Olha. Então realmente tem uma história muito, muito grande atrás, né? Legal. Já a gente vai voltar com mais informações aqui do Leandro, falando sobre CCA, sobre empreendedorismo, né? Sobre como administrar, né? Essa parte de franquia, de ser um franqueado como ele é. E antes disso, a gente vai dar uma dica, né, Verônica? Que é da Dio Laser, né? Acabou o mês das mulheres, gente. Só que a Maria Fernanda, ela sempre tem umas promoções imperdíveis e pacotes que melhor adapta com as suas queixas. Então, vocês sigam Dio Laser Rio Verde e vai ver os melhores pacotes. É todo tratamento facial, corporal e depilação laser em um só lugar. E com uma avaliação, gente, gratuita. Então, você pode ir, agendar a sua avaliação e com horário de atendimento também estendido. Durante a semana, eles ficam até às 20 horas e no sábado até às 16 horas. Então, não tem desculpa. Fica ali na rua Costa Gomes, número 620, Centro, Dio Laser. Já voltamos com mais informações pra vocês. De volta, Papo Calcinha no ar. E agora eu quero dar uma dica, gente, que é da Clínica Neuromedular. É um centro
do cérebro, coluna e medicina da dor. Esses dias nós recebemos aqui a doutora Isadora e ela falou isso de aprender uma nova língua, que é o melhor estímulo que a gente tem para o cérebro, que vai melhorar a memória, ele diminui as chances de ter o Alzheimer. Então, gente, o Leandro tá aqui para falar com prioridade hoje, né? Isso mesmo. Então, a doutora Isadora, ela é uma neurologista. Doutora Isadora Zaiden. Isso. Ela é neurologista, então ela trata todas as especialidades de dores de cabeça, crises convulsivas, AVC, uma falha de memória, uma falha de atenção, doenças de Alzheimer, doenças de Parkinson, temores, tonturas e esclerose múltipla. E com diferencial, ela faz a sua consulta online, presencial, e para você que já tem aquela pessoa que não consegue sair de casa, que já está em casa, ela faz também o atendimento domiciliar, gente. Então não tem desculpa para você não agendar essa sua consulta com a doutora Isadora. A clínica neuromedular fica ali no Barrinha, né? Que Isso é a mesmo. Avenida Eurico Veloso, mais conhecida como Barrinha. Não tem erro, viu? Isadora Zaiden, neurologista. Leandro, eu queria que você contasse pra gente, que a gente falou aqui, né, que você contou pra gente antes do intervalo que em 2018 você adquiriu a primeira franquia, que foi em Edéia. É relativamente novo, né? Faz poucos anos. Sim. E eu queria que você contasse, assim, os desafios, o que você enfrentou nesses primeiros anos, do primeiro ano. Você falou que não tinha muito recurso, né? Eu queria que você contasse isso pra gente. Exatamente. A maioria das pessoas acham que vê alguma pessoa que, às vezes, começou... Nem tô falando que eu dei certo ainda, não. Se Deus quiser, a gente vai dar certo. Já deu, né? Leandro, já deu. Mas, às vezes, as pessoas veem e falam assim, com dinheiro é fácil, né? É mole. E a maioria dos empresários, dessas pessoas, começaram realmente do zero. Né? Tem um desafio, você precisa de mais coragem do que dinheiro no início. É verdade. Então, quando a gente começou, a gente não tinha realmente recurso nenhum. Então, a gente pegou um empréstimo no nome da minha sogra, que ajudou a gente. Se não fosse ela, a gente não teria conseguido comprar essa franquia, vender o carro que a gente tinha, sabe? Realmente ficou do zero, sem nada para andar. Assim, vamos andar a pé, mas a gente vai dar conta de comprar. Então, a gente ficou aí 1 ano pagando esse empréstimo com juros altíssimos, né? Que foi o ano de 2019. E quando deu em outubro de 2019, geralmente aqui na nossa região, daquelas chuvonas doidas, né? Tal. E lá em Edéia deu uma chuva e arrancou o telhado da nossa escola. Putz. Sabe, a água entrando pra todo lado, e molhou os computadores, molhou o material didático, molhou tudo. Ai, Leandro, que desafio! É Deus testando, né? Exatamente. E assim, nesse dia, foi um dia realmente bem sombrio pra gente, assim. Falou assim, olha, a gente tá começando, a gente não tem nada. E acontece isso, a gente dá aquela vontade de desistir. Mas se você desistir com o primeiro obstáculo que acontecer, é porque não era para ser, né? Às vezes não era aquilo que você deveria fazer. Porque vai acontecer coisas muito piores às vezes, né? Vai acontecer pandemias. Isso foi em outubro. Então a gente resolveu, vamos trabalhar, então vamos esquecer isso aqui. Teve muitos amigos que ajudou a gente na época, né? A gente fez uma grande amiga de um CCI lá de São Paulo, que fez até uma vaquinha lá entre os 6 para ajudar a gente. Olha, que legal. Graças a Deus não precisou da vaquinha, a gente doou o dinheiro que conseguiu, que deu uns 3 mil e poucos reais, doou pra caridade ainda, foi bem legal. E depois que isso aconteceu, eu falei pra minha esposa, falei assim, olha, agora a gente precisa recuperar, né? O CCI aqui, às vezes a gente precisou tirar muito para fazer essa reforma e vamos ter que tirar dinheiro de outro lugar. E a gente abriu outra empresa chamava Neo Habitat, que era uma empresa de cortina e persiana, lá em Edéia. Olha. Que minha mãe sempre trabalhou com cortinas e persianas, falou, vou abrir. Não sei mexer, mas vou abrir. E abri em fevereiro. Quando foi em março, veio a pandemia, a gente fechou. A empresa ficou 20 dias aberta. Né? E não deu certo por conta da pandemia e tal, né? A gente conseguiu pagar aquela dívida. Aquela dívida. O empréstimo inicial. Exato. E aí veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, acho que
para todo mundo, né? Até o setor de telecomunicação, então, né? Foi um novo desafio, né? Foi, acho que para todo mundo. E aí a gente teve que reinventar um pouco. A gente teve que... O CIE foi a primeira escola de idiomas, né? Que colocou ensino híbrido, né? De todas as... A gente com 15 dias, mais ou menos, a gente já estava dando aula online, né? Eu consegui um emprego na cidade de Mineiros, aqui perto, para ajudar nas contas. Então eu ia para Mineiros, ia na segunda, voltava na sexta. Na pandemia, Leandro. Na pandemia, fim de semana. E isso tudo vocês só tinham a sede de Edéia. Só a sede de Edéia. Nossa. Porque, na verdade, a gente nem tinha terminado de pagar ela ainda, ainda, né? Que isso já foi em 2020. E aí, assim... Tinha essa empresa de curtir impressão que a gente fechou, mas eu continuava vendendo e tal. Então, segunda-feira eu ia para Mineiros, trabalhava lá no horário comercial. Depois do horário comercial, eu pegava o notebook e ia ajudar a Verônica nas contas da unidade. E chegava no fim de semana, a gente ia montar a cortina, nós dois. E foi mais ou menos uns 9 meses nesse ritmo, né? Quando deu lá dezembro, lá eu tive um acidente, quebrei a mão. Falei, não, pera, vamos acalmar. Para tudo! Para tudo! Leandro, que determinação, que dedicação, né? Que provação que você passou, você e a Verônica, meu Deus. E nós dois mesmo, porque ela tocou a escola quase sozinha, quase um ano. E foi, como diz... só pra vocês terem uma noção, um professor que trabalha muito... Tem aí 12, 13 turmas de inglês, né? Sim. De inglês espanhol. A Verônica chegou até 21. Nossa. Então era das 7 da manhã às 9 da noite, parando só pro almoço. E é muito cansativo também dar aula ali. Você tá falando o tempo todo, pensando, auxiliando os alunos, absorvendo coisas dos alunos, né? E sem falar que os alunos também, eu presenciei isso, gente. Os alunos anjinhos também tem, né? Era uma bosta a aula online. Porque aí eles não prestam atenção, depois é tanta mensagem no telefone, tanta. Verdade. E a gente tem que responder, né? Verdade. Tem, porque além de tudo, né? Por exemplo, ela tava com o dobro de uma carga horária alta já. Além de tudo, você tem que entregar aquilo com qualidade. Sim. Não é só dar aula. Você tem que dar a sua melhor aula. A aula das 8 da manhã, das 7 da manhã, tem que ser o mesmo entusiasmo da aula das 8 da noite. Né? Então você tá 12 horas ali e tem que ser a mesma aula. Nossa. Leandro, mas me tira uma dúvida. Era só a Verônica de professora ou tinha mais gente? Na pandemia era só a ela. Verônica. Era só ela. Meu Deus, ela dava aula pra todas as turmas, então. Todas as turmas. Todas as turmas. Assim, uma possibilidade que eu achei boa na pandemia, que tem até os dias de hoje, são as aulas online, né? Pra quem isso tem é menos verdade. tempo, que aí consegue conciliar isso. E o CCA ainda oferece isso, né, Oferece. Leandro? Oferece isso. Eu acho que assim, a gente tem que tirar. Não vou falar que a pandemia foi boa em momento algum. Não, mas a gente não tem que, mesmo. tem que tirar o que deixou de ensinamento, né? Sim. A aula híbrida, ela veio para ficar. Né? O online, quem não tem o online hoje tá fora do mercado. Quase qualquer negócio. E né? como que funciona essa aula ao vivo, né? Que a gente tá sempre aqui falando, né, pros nossos ouvintes. Que são aulas presenciais ou online, mas é tudo ao vivo. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho, Leandro, sobre essa diferencial do CCA. Então, o que acontece? A minha pós-graduação foi feita online, né? E eu tinha muito preconceito. Porque nós brasileiros, a gente gosta do calor humano, de estar perto. Sim, Querendo ou sim, não, pegar, né, que a gente exatamente, exatamente. E aí eu também tinha isso. Falei, eu preciso presencial, E eu fiz uma pós-graduação e gostei muito, professores muito bons e tal. Falei, vamos dar uma chance, né? E a gente abriu. Então, o que a gente fez para ter uma experiência melhor? A gente tem câmeras em 4K dentro da sala de aula, tem um microfone de lapela, sabe? Eu tenho televisão em Full HD. Então, o aluno que está online, ele tem a experiência quase de estar dentro da sala de aula. O sistema de acústica é muito bom, que eu fui lá e verifiquei isso também, né? Sim, a gente faz de tudo e coloca... Tem umas salas preparadas. Eu tenho sala... Aqui não, porque as salas aqui já tem uma acústica melhor. Em Goiânia, eu preparei salas parecendo com essas de vocês aqui, né? Com isolamento legal, acústico. com isolamento. Pra ter uma experiência melhor pro aluno. Então, assim, o aluno tá ouvindo, o professor tá vendo a turma, sabe? Tá vendo todo mundo, tá interagindo. E é conversando, não é uma aula gravada. Não existe aula gravada. Isso né? é muito bom, né? Não tem como. Que o aluno interage com o professor. Exatamente.
a gente até falava, né? Brinca, alguns alunos mais tímidos, não quero só ouvir. Falou, se você for só ouvir, você não vai aprender. É verdade. Não existe. Só ouvir não faz sentido. A gente precisa participar. A gente precisa estar ali no meio e trocar. E perder um pouco essa vergonha nossa aí, que não faz muito sentido a gente ter ela. E de falar. não saber falar, né? Eu não sei falar inglês. Mas se você se matriculou, é pra isso, é pra você aprender, você tá né? ali pra aprender, né? Isso. Então, os erros vão fazer parte desse aprendizado. Isso Exatamente. E nós, principalmente... por isso que é tão importante, às vezes, colocar como quando criança. Que eles não têm essa vergonha, né? E nós, adultos, temos esse bloqueio, muitas vezes... até um bloqueio irracional. Não faz muito sentido. A gente tá ali pra aprender, a gente vai errar. Mas a gente não quer errar, mas faz parte do processo. É verdade. Né? Então, é ouvir e tentar melhorar. Me tira outra dúvida aqui, Leandro. A adesão dessas aulas online são mais de... Tem alguma faixa etária, assim? São mais de jovens ou mais de pessoas mais adultas, mais idosas? É mais adulto, até devido à rotina do trabalho, né? Falta de horário, né? De flexibilidade com horário. E vai muito de local, viu? Aqui em Rio Verde, o pessoal gosta do presencial. Aqui eles gostam de realmente estar lá no junto e tal. A gente já trouxe câmeras melhores para a sala agora, tudo para dar... o online a gente tá pondo como opção e não como obrigação. Sim, né? sim. Mas em ideia, por exemplo, o pessoal acostumou tanto na pandemia que hoje já fala assim, eu vou estar em Goiânia hoje, vou assistir aula online. Vou estar não sei aonde. A gente tava lá com o aluno, eu tô no clube hoje. Aí tava assistindo a aula. Não é o ideal, mas antes assistido. Não, mas aí não concentra, não. Exatamente. Agora numa viagem, você tá dentro do carro, você consegue, né? É verdade. Agora no clube, aí tá um pulando ali, outro... Não funciona, não. Você falou em viagem, a gente tem uma aluna lá em Goiânia que ela tava em... esqueci o nome. Mas na Alemanha. Ela tava na Alemanha e fazendo as aulas todos os dias com a gente. Então, olha. É uma opção bem legal, sabe? É uma facilidade, né? É uma facilidade. É uma facilidade e não tem desculpa. Exatamente. Pessoal, vocês estão aqui nos ouvindo junto com o Leandro Santana, proprietário do CCAA Rio Verde, Edéia e Goiânia. E a gente tá batendo um papo super legal aqui, falando sobre os desafios, a dedicação, né? Os empenhos que ele passou. E tá aqui até hoje com o CCAA aí, tá contando pra gente sobre esse empreendedorismo, né? Como que ele fez, como que ele tá empreendendo, né? E aprendendo cada dia mais com o CCAA. E eu quero dar a dica agora pra vocês da Dom Gabriel, gente. Você que tá reformando, que quer fazer uma nova fachada, que tá na fase final do acabamento da sua obra, consultório, escritório, tem que passar lá na Dom Gabriel. Porque a Dom Gabriel vende a linha exclusiva de porcelanatos Portinari e linha de louça e metais Deca. Então passa lá na Dom Gabriel e conheça as novidades. Lá você vai encontrar uma linha completa de eletrodomésticos Eletromec, chopeiras Schaeffer, churrasqueiras Caffer e banheiros Jacuzzi. A Dom Gabriel fica ali em frente ao Parque Dona Negra, aquela loja linda, maravilhosa, né, Verônica? Maravilhosa. E agora com o quê? Com o quê? Uai, agora com móveis planejados, né? Esqueceu? Verdade, esqueci. Até a Bia falou que os móveis dela, todos da casa, agora, são lá da Dom Gabriel. Tem desculpa, você já sai da Dom Gabriel com tudo em acabamento, móveis planejados, do jeitinho que você sempre sonhou. E sem contar que o seu Ailton e o Fábio não deixam você perder negócio de jeito nenhum, viu? Então passa lá na Dom Gabriel. Se você tá sem tempo, manda um WhatsApp 6499997809011 Dom Gabriel. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Gente, eu quero falar aqui agora da Germana Barroso. Você que vai construir ou dar aquele retoque no seu comércio, ou criar aquela sua identidade visual, ou mudar alguma coisa na sua casa, gente, ou até mesmo na sua fazenda, num rancho. Para qualquer ocasião, você precisa contratar um arquiteto de confiança, né? Porque não adianta você só pegar um mestre de obras, ele não sabe colocar a funcionalidade e a beleza em um ambiente. E hoje os ambientes têm que ser funcionais, né? Então, Germana Barroso e Eduardo Barroso estão há mais de 40 anos no mercado. Eles vão entregar obras e projetos com a sua identidade,
trabalha com detalhismo e buscam oferecer aos clientes a beleza e o funcionalismo. Então, gente, agende um horário com eles e faça a sua obra com eles. Então, fica ali, ó, o consultório... Nossa, também tá... Kelly, corta. Nós estamos com vergonha sua do Zé Leandro. Não, que isso. Kelly, corta, que daí depois você continua isso. Agende a sua consulta através do 64 9988 7400 e crie algo que eles vão fazer na medida certa para você e com a sua identidade. Germana Barroso e Eduardo Barroso. Leandro, Verônica, você quer saber do método, mas antes de saber do método, eu quero que ele termine de contar a história do CCA pra nós. Porque tá tão interessante, né? Foi tanto obstáculo. A gente ainda tá em ideia lá, né? Com pandemia e tal. E aí? Veio a estabilidade depois da pandemia? Como é que você adquiriu o CCA Goiânia e Rio Verde? Rio Verde foi o último. Conta pra gente sobre esses desafios aí, Leandro, que passaram nos outros anos. Foi relativamente rápido depois, né? Depois da pandemia veio uma estabilidade. Nós criamos uma equipe do zero. Todos os nossos professores são alunos nossos, ex-alunos que formaram com a gente, que a gente deu Teacher's Course, que é um treinamento específico para professor. E a gente formou uma equipe lá em Edéia excelente, sabe? E eu tenho muito orgulho de Edéia. Porque a gente começou do zero e formou pessoas realmente excelentes. Eu tenho a supervisora das 3 unidades fica lá, que é a Adriele, sabe? Então, realmente formou uma equipe autogerenciável. Não, e que bacana, né? Filhos da própria casa, né? E foi um pontapé para as outras unidades. Exatamente. E quando eu falo que eu gosto de problema, né? Quando a ideia começou a andar sozinha, eu comecei a ter tempo. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer com esse tempo? Eu preciso arrumar um problema. Você já não tava mexendo mais com as cortinas? Já tinha parado. Mineiro já tinha deixado pra lá? Já tinha deixado pra lá. Tava com tempo ocioso. Exatamente. E quando foi em 2022, que é em 2021, a gente estabilizou, né? E quando foi em 2022, eu passava na frente do C de Goiânia Centro e tinha um prédio caindo nos pedaços, sabe? E era a franquia mais antiga do estado e eu ficava com dó daquilo. Foi ficando incomodado. E aí, quando foi, eu assim, na cara dura mesmo, eu liguei pro dono. Falei, chama Silvio, falei, Silvio, me vende sua franquia, né? Ele, não vou vender agora não, tal. E foi quase um ano eu negociando com ele, no pé dele. Ele é um cara que conversa muito mais que eu ainda. É mal de Silvias e Silvias. Foi difícil convencê-lo, então. Foi. Ficou quase um ano, quando eu tava desistindo já, em março de 2023, né, no ano passado. Ele me ligou e falou, não, Leandro, eu vou vender a franquia pra você. Né? Opa, ótimo. Você é insistente ali, persistente. Foi bastante, né? E aí, quando foi em maio, a gente fechou o negócio. Julho, a gente começou a reformar aquele prédio, caindo nos pedaços lá, porque era naquele prédio que estava há 50 anos. Falei, às vezes ficaria mais barato eu mudar. Mas falei, a história que tem aqui, eu quero continuar aqui, né? Que bacana. E aí, a gente arrumou uma equipe bem legal lá. Com 40 dias, a gente fez um prédio. A gente não reformou, a gente fez. Os alunos que eram de lá, quando chegou, assustou. Né? A gente fez realmente um prédio lindo, maravilhoso. O CEI de Goiânia ficou uma das unidades mais bonitas aqui eu falo que do estado de Goiás é o CEI de Goiânia, né? E aí, né, eu sempre... Uma coisa assim, que eu não tinha falado, mas eu sempre amei Rio Verde. Sempre. E eu acho tão engraçado, porque ele tá falando assim com tanto amor que a gente vê a dedicação dele por esse CCA. De né? todos, os né? olhinhos dele brilhou quando ele falou, foi o prédio mais bonito de Goiânia. São os filhinhos dele, né? Tanto de ideia, pra você ver o tanto que ele falou da equipe, né? Que se formou, o tanto que ele é orgulhoso, né? Ele e a Verônica são orgulhosos porque com o primeiro filho, né? E depois veio o segundo, que é Goiânia. E o Rio Verde. Na nossa casa. Que agora você veio contar que você ama essa cidade. Eu Vamos amo lá. Rio Verde, assim, sempre... quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, era o lugar que a gente vinha pra passear, era Rio Verde. Acho que todos os meus amigos moram em Rio Verde.
Então, a gente sempre vinha pra cá. Rio Verde sempre foi aquele... Sabe a válvula de escape? Quando você tá tudo dando errado, você tá estressado, eu vinha pra Rio Verde. Então, pra mim, é um sinônimo de coisa boa, essa cidade, né? Sempre quis vir pra cá. Tentei vir pra cá em 2019, né? Pra 2020, mas não teve jeito na época. E aí, conversei com a Márcia, a antiga proprietária do CCAA, em 2023, porque eu falei assim, eu tava desistindo de Goiânia. Aí eu falei com a Márcia, Márcia, se você quiser vender a unidade e tal, eu tô interessado. Você adquiriu as duas ao mesmo tempo, praticamente? Esse é o problema. Aí ficou doido de novo. Nossa Senhora. Gente, você gosta de caçar problema. Não, mas é bom. Que muitos desafios, né? É muito gostoso escutar que são problemas que ele transforma em soluções, né? Assim, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Então faça. Mas o Verônica não arrumou filho, não, né? Porque ele tá tendo tempo. Não. Não, a gente tem muitos filhos nos CCAs, né? Nosso não, a gente tem... Aqui é muito, mais de 100, lá em Edéia também, em Goiânia também. Então, é muitos filhos que a gente tem que cuidar, mas não nossos. Né? Mas assim, aí... Quando foi em março, eu entrei em contato com a Márcia aqui de Rio Verde, comentei com ela e tal. Ela falou assim, não, Leandro, não vou vender agora não, mas eu vou pensar, não vou descartar essa... Tá, então deu certo Goiânia. E eu falei pra minha esposa, né? A parte médium. Falei, você quer ver que a hora que a gente terminar de arrumar Goiânia, a Márcia vai vender Rio Verde, né? Vai passar Rio Verde. Ela falou, será? E daí você falou assim, eu vou perder a oportunidade. Exatamente, foi o que eu pensei, né? Então eu vou ter que correr atrás. Aí ela falou, será? Eu falei, vamos ver. No dia que a gente tava limpando a unidade Rio Verde pra inaugurar, a Márcia me liga. Falou, Leandro, você ainda tem interesse? Falei, A unidade de Goiânia. Tava limpando pra inaugurar. Desculpa. Cabeça. Então a gente tava limpando a unidade de Goiânia pra reinaugurar. E a Márcia me liga, Leandro, você ainda tem interesse? Falei, interesse eu tenho, não tenho dinheiro. Agora o interesse é o que eu tenho. Se o dinheiro acabou tudo aqui. Exato, só tenho interesse. Né? E ela falou assim, não, então vamos trabalhar pro final do ano. Falei, ótimo. Então eu falei assim, eu tenho 6 meses pra Goiânia rodar redondinho. E Goiânia foi um desafio. Realmente um desafio grande, né? É uma unidade que tava... à beira da falência, então a gente teve que levantar uma unidade mais difícil do que aqui em Rio Verde estava bonitinha, sabe? Rodando certinho, tinha uma gestão muito boa. E lá em Goiânia, não. Lá em Goiânia já estava realmente caindo. E aí a gente teve que levantar. Então foi 6 meses, eu morava em Edéia na época. Captar alunos, profissionais, formar uma equipe boa, marketing, tudo isso, né? E falou tudo, Silvia. A equipe, porque... Não foi o Leandro que conseguiu isso aqui, não. É a equipe. Né? É todo mundo que tá trabalhando. Então, Edéia só ficou num padrão que hoje é uma das melhores franquias em cidades pequenas do Brasil, é Edéia, né? Porque tem uma equipe boa. Então, Goiânia, a gente demorou. Não é que chegar a esse padrão. Eu não falo que demorou, porque em 6, 8 meses... É nova ainda, né? Que vocês pegaram, mas assim... É um desafio. Então, é um desafio, Você colocar uma cultura na sua equipe, né? Aquela cultura legal de, vamos fazer o melhor pro nosso cliente. É um desafio. Então, a gente demorou aí esses 6, 8 meses em Goiânia a colocar essa cultura, né? E quando ainda tava bem no início, a gente assumiu o Rio Verde. Então, o Rio Verde ainda teve que fazer uma reforma, teve que fazer todo um processo. Precisei de sócios investidores, tanto em Goiânia quanto em Rio Verde. Então, foi um tumulto, né? E aí, você falando de sócio investidor, entrou seu irmão nessa parada aí, não entrou? Trouxe meu irmão, né? Goiânia é um amigo meu. É meu sócio em Goiânia. Sim. E aqui em Rio Verde é meu irmão. Que aí eu falei assim... Até falei assim, você tem que vir aqui ver onde eu gastei seu dinheiro. Né? Tem que vir aqui conhecer, que ele mora em Guarulhos, lá em São Paulo, né? Mas deu muito certo. E foi muito interessante, eu aumentando o assunto, vocês desculpem aí, vai me cortando. Pode falar, Leandro, pode falar. Passando tão rápido. Tá, mas pode falar. Em 2022, aqui no Buriti Shop, teve um festival do torresmo, se eu não me engano. Sim. E eu tava com um amigo meu e falou, qual que é seus planos? Eu falei, pra 2023 eu quero estar com Goiânia e Rio Verde, né? A palavra tem poder e o trabalho também, né? E ele falou assim, nossa, mas tá com um plano bem ambicioso. Falei, tô, né? Às vezes eu não sei se eu vou dar conta, mas eu quero. Mas tá determinado. E deu certo, tá dando certo, né?
A gente fez uma reforma legal no prédio aqui de Rio Verde, também tá lindo. Ai, tá lindo mesmo, eu fui ver. E Leandro, eu vou até te interromper pra falar uma coisa. Você falou da questão da equipe, né? É muito importante, quem é empreendedor, saber trabalhar com a gestão de pessoas, né? Que você falou que fez já uma pós, né, nisso. A questão do trabalho em equipe e ter colaboradores que nos auxiliam e que formam a nossa casa, né? O nosso time ali, é muito importante isso, né? Eu acho assim, é impossível a gente crescer sem gente, sem pessoas, né? Então a gente precisa de pessoas boas. Eu trabalhei no Martins, uma época, atacadista, e o dono, o senhor Lair Martins, hoje já deve ter uns 93 anos e tá lá trabalhando todo dia, sabe? Que eu sou fã dele. E ele falava assim, a gente precisa ter pessoas boas trabalhando junto. Né? E eu sempre tive isso comigo, que a gente precisa ter pessoas boas trabalhando junto. Não tem como crescer sem uma equipe você boa. sozinho não consegue, né? A gente sozinho, eu e a Verônica sozinho, a gente quase ficou doido. Eu imagino. Né? A gente morria de trabalhar e não conseguia mal pagar as contas. Então a gente precisa de pessoas boas, precisa treinar, precisa dar valor nas pessoas, tratar as pessoas bem. Não tem como, gente, um ambiente de trabalho que você fica tenso, que você não acha legal trabalhar ali, que seja martírio, sei lá, todo dia. Não tem como. Eu acho que o ambiente de trabalho manda muito. A cultura da empresa. Ela tem que ser uma cultura de que vocês estão ali para dar o seu melhor, a empresa vai dar o melhor dela, você vai dar o seu melhor, sabe? Porque, querendo ou não, a gente todos somos empresas que com fins lucrativos. Para gerar lucro, né? Sim, sim. Pra mim, a gente só vai conseguir lucro se todo mundo ganhar. Se meu cliente ganhar, meu funcionário ganhar e eu ganhar. Não tem como. Não tem como ser meio termo. Sim, e ser monopolista, né? É tudo só pra mim. Ô, Leandro, conta pra gente, então, o que os nossos ouvintes, o que o CCAA oferece para os seus clientes. Já que os seus professores são excelentes, você é excelente como administrador. Não, ele vai ter que voltar, porque hoje nós falamos só da história. E, gente, eu vou te contar uma coisa, Verônica. Né? Não falamos do método de ensino do CCAA. Eu passaria horas e horas aqui conhecendo as histórias dele, porque ele deve ter muitas. Ficou até caladinho hoje, mas realmente nós conversamos muito. Conta pra gente, Leandro. É que eu converso mais, aí eu fico monopolizando assunto, sabe? Conta pra gente, então, Leandro, esse diferencial. O que o CCAA oferece para os nossos ouvintes, para os seus clientes, seus alunos? Olha, a gente tá numa pegada inovadora agora. O CCAA, como tem 60 anos, né? E teve uma época que deu realmente ficou meio cômodo, né? As empresas grandes, elas tendem a chegar a uma época que fica cômodo e para de inovar. Sim. E agora, de 2019 pra cá, a gente tá com a CEO nova, sabe? Maria Clara, que é neta do fundador do seu Valdir. E ela é uma menina jovem que veio com gás que a gente não consegue acompanhar ela. Isso é muito bom. O que o CCAA hoje tem de novo? A gente já tá além da metodologia, além do material que hoje é feito 100% em Orlando, na Flórida. Sabe? Ele é impresso no Brasil, mas é escrito em Orlando, na Flórida. Então, por nativos americanos, sabe? Além do online, que a gente falou, né? A gente implantou uma plataforma chamada Gamifica, que é para gamificação. Porque, gente, é muito difícil você manter interesse de alunos, né? Hoje. Não, pode falar. É muito difícil você manter o interesse dos alunos com um celular na mão, com um videogame. É muito difícil prender a atenção deles, né? Meio que você tá concorrendo com isso. Sim. Né? Então, assim, o que a gente pensa para ajudar? A gente pôs essa plataforma. Você foi a primeira a colocar essa gamificação. E creio que é a única de Rio Verde, a única de Goiânia. E a única de Edéia, mas a Edéia não tem muita opção, é uma cidade pequena. Sim, mas olha, eu nem sabia disso. Não, você chega lá no CCAA, gente, eu fiquei muito encantada, porque na minha época, há muitos anos atrás, era muito diferente, né? Então lá agora vocês têm os tablets, você tem uma sala com TV, com os jogos mesmo, né? Aquele lugar que a criança, né? O adolescente, ele quer ir. A diversão ali, né? O dia, isso também. Não é só aquela obrigação, né, Leandro? Exatamente. E essa gamificação, como que funciona?
tudo que o aluno faz de positivo, ele vai ganhando moedas virtuais. E ele tem acesso a isso, a um cartão de crédito, vamos dizer assim. Que ele entra no tablet lá com o cartão dele e ele tem acesso à página dele. Então, ó, ele chegou no horário, ele entregou a tarefa em dia, ele comportou na sala de aula, ele vai ganhando moedas virtuais que troca em troca de brindes lá da unidade. Olha, que legal. Então, assim, os alunos amam isso, né? A gente conseguiu, pelo menos aqui a gente ainda não tem números, né? Que começou agora nesse semestre. Mas em EDEA a gente conseguiu aumentar a média em 90% dos alunos. Então foi muito legal. Isso incentiva eles. Eles se dedicam Sim, a mais, assiduidade, né? O empenho do aluno. Que legal. Às vezes param de mexer no telefone na sala de aula, já prestam mais atenção, vai entregar uma tarefa em dia, faz com que a aula renda mais e o aluno rende mais, né? Qual é a idade que eu já posso matricular meu filho no CCAA? Ótima pergunta. Hoje o CCAA tem um método que chama Baby Class, né? Que a gente tá a partir de 3 anos de idade. Então, a partir de 3 anos de idade, até mais de 100 a gente pega. Hoje, lá em EDEA, por exemplo, a gente tá com uma turma de 3 anos, de 9 alunos. Né? Que gracinha! As meninas quase ficam loucas na escola lá, mas é muito bonitinho ver eles, né? E eu tenho um aluno lá em Goiânia, que eu sou Antônio, que é uma pessoa maravilhosa, que tem 81 anos. Né? Então não tem idade. Não Pra tem aprender idade. inglês ou espanhol, não tem idade. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Mesmo que você já seja adulto, às vezes se matricule junto com seu filho pra estar participando mais, pra estar tendo uma interação maior com a família, né? E não fica com vergonha, não. Ó, a Michelle não é tão velha, mas eu vou contar aqui, tá? No nosso ao vivo aqui. A Michelle tá fazendo inglês. Morrendo de vergonha que ela fica falando ali pra mim, mas tá fazendo inglês. A nossa colaboradora aqui da Rádio 96 FM, gente. A Michelle, eu vejo ela lá, né? Se eu não me engano, é terça e quinta que ela vai. Isso, assídua. E converso muito com ela. Uma ótima aluna, viu? Ela não precisa ter vergonha, não. Leandro, você vai ter que voltar mais vezes. Foi um prazer tê-lo aqui. E eu queria que você deixasse aqui pros nossos ouvintes um convite pro CCAA. Bom, o prazer foi meu, gente. Eu com certeza vou voltar. Pode convidar aí que nós estamos... Temos muitos assuntos. Temos, eu falo muito, vocês viram. Então, é muita coisa. Mas eu tenho alguns insights, né? Pra falar pro nosso ouvinte. Que é a primeira coisa, gente. A primeirinha. Orçamento não custa nada. Isso mesmo. Né? Não precise ficar com vergonha de pedir orçamento. E eu falo como empresário e não como dono do CCAA. Eles falaram aqui da Neuro, eu já quero fazer um orçamento com ela, né? Eu preciso de... A memória não é o meu forte. Então eu preciso. Vamos fazer um orçamento. Sabe? Você tá curioso e aquilo te atende, faça um orçamento. Ninguém vai te julgar ali porque você tá fazendo um orçamento e às vezes aquilo não é para você, às vezes você matriculou no concorrente, às vezes você comprou do concorrente. Não, gente, faça um orçamento. Né? Conheça também, né? Vá lá fazer uma visita, conhecer o local, ver essa sala de games. Exatamente. A segunda coisa é exatamente isso. Vai lá no ambiente, conheça todos os lugares que vocês querem participar, comprar ou matricular. Conheça, gente. É bem legal você conhecer a estrutura da onde você tá. E isso, pro empresário, gente, pelo amor, não é incômodo nenhum. É a maior satisfação você receber um cliente lá. Mesmo que você não venda, mesmo que... A gente... É engraçado que o brasileiro ele tem vergonha de, às vezes, de ir num lugar, de pedir um orçamento. Não, isso não custa nada. Só pelo fato de não comprar, mas né, por curiosidade, por saber como que é. Exatamente. Né, aí uma pessoa fala assim, mas por que vocês não põem o preço no site? O preço do CCAA é um pouco diferente, porque depende da sua idade, faixa etária, nível da escola. Então, assim, não tem jeito de eu pôr lá num site... Sendo que às vezes você não vai saber enquadrar, né? Então, liga lá, 4, 5 perguntinhas que a gente fizer, a gente passa o orçamento. Sabe? Então, vá conhecer o CCAA, porque CCAA é inglês e é espanhol, gente. Fica ali na rua Major Oscar Campos, 465, centro, pertinho do edifício Tartucci, que é o nosso ponto de referência aqui em Rio Verde, tá? E eu queria agradecer mais uma vez, Leandro, e mandar um beijo a todos e ótima quarta-feira. Obrigado, tchau. meninas. Obrigado, Silvia. Obrigado, Verônica. Verônica, você tem que dar uma dica antes da gente ir embora da Via Petra. Nossa, gente, como que a gente tá fechando isso aqui sem falar da Via Petra? Gente, a Via Petra é uma grande inovação em toda a parte de mármore.
Ó, todos os melhores produtos, tudo que você quiser fazer, lavabo. Esses dias vocês têm que seguir Via Petra também. Esses dias eu entrei lá e vi, gente, eles fazem umas fontes para aqueles jardim de inverno, a coisa mais linda do mundo. É um diferencial na sua casa. Para conhecer um pouquinho mais do trabalho da Via Petra, siga no Instagram, @ViaPetraRV. Um beijo a todos, boa quarta-feira, tchau!